O relógio da sala marcava 22h47 quando percebi que o tempo, de alguma forma, estava cansado de mim. A casa respirava devagar, como quem tem medo de acordar o passado. Do lado de fora, o vento arrastava folhas secas pela calçada, e dentro, só o som da chaleira esquecida no fogão. Abri o caderno de capa gasta, coloquei os óculos que escorregavam no nariz e fiquei olhando para a página em branco. Era como se aquele papel soubesse tudo o que eu ainda não tinha coragem de dizer. Escrever nunca me pareceu difícil, até o dia em que precisei escrever sobre arrependimento. As palavras vinham e paravam na garganta, como se precisassem pedir permissão. Querido tempo, escrevi. E então, parei. O tempo parecia alguém de verdade, alguém com quem eu precisava conversar há muito, muito tempo. Os ponteiros avançavam e o tic-tac me lembrava que o amanhã podia não chegar. E, se não chegasse, quem contaria a ela o que eu nunca disse? Na poltrona, o tecido estava gasto. Os meus dedos deslizavam por aquelas marcas como quem toca as cicatrizes da vida. Eu ouvia os sons do meu corpo, o ranger dos ossos, a respiração curta, e pensava: será que ela lembraria da minha voz se me ouvisse agora? Do lado da cama, uma fotografia em preto e branco. Ela tinha 12 anos, cabelo preso em 2 tranças e um olhar que atravessava tudo. Eu segurava o retrato e sentia o coração arder com a pergunta que me assombrava há anos: onde foi que a gente se perdeu? O vento bateu forte, as cortinas dançaram como fantasmas. O som da rua se misturava à lembrança da voz dela, uma voz que o tempo tentou apagar, mas que sempre voltava, principalmente à noite. Foi aí que decidi: antes de dormir, eu escreveria, nem que fosse a última coisa que eu fizesse. Peguei a caneta. A tinta parecia cansada, mas ainda viva. Filha, escrevi, e o mundo pareceu parar por um instante. A caneta tremia nas mãos, e eu percebi que fazia anos que não chamava ninguém assim, nem por voz, nem por carta. Era uma palavra que pesava mais do que todas as outras. Escrevi devagar: filha, se um dia você encontrar esta carta, talvez eu já não esteja mais aqui. Mas não quero que pense que fui embora sem tentar. Eu tentei, apenas não soube como. Parei, respirei. As lágrimas escorriam pelos cantos dos olhos e molharam o papel. Eu deixei, porque o papel também precisava sentir. Lembrei da última vez que a vi. Ela saiu de casa com pressa, uma mala pequena, os olhos molhados. A gente discutiu por nada, mas, no fundo, era por tudo. O silêncio depois da porta batendo foi mais cruel que qualquer palavra. Demorei meses para entender que o amor não morre quando alguém vai embora. Ele apenas muda de endereço. O relógio anunciou meia-noite, e eu, com medo de que o tempo me levasse sem aviso, continuei escrevendo. Sabe, filha, quando a solidão chega, ela não grita. Ela se senta ao seu lado e começa a te imitar. Um dia percebi que eu e ela respirávamos juntas, e foi aí que entendi o que a ausência faz com a gente. Fechei os olhos e vi a imagem dela pequena, correndo pelo quintal, rindo, tropeçando na vida sem medo de cair. Lembrei das vezes em que ela dormia no meu colo, o cheiro de sabonete e o cabelo bagunçado cobrindo o rosto. E pensei: como é que uma lembrança tão doce pode doer tanto? Antes de continuar, se essa história já tocou seu coração, deixe o seu like. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas que também precisam ouvir histórias como essa. Voltei à carta. Se você ainda me guarda em algum canto da memória, quero que saiba: eu também pensei em você todos os dias. Mesmo quando dizia a mim mesma que não. Mesmo quando o orgulho era mais forte. A tinta começou a falhar. Mas, de algum modo, aquilo fazia sentido, como se a caneta também se cansasse de tanto silêncio. Levantei da poltrona e caminhei até a janela. A rua estava vazia. As luzes dos postes formavam pequenas ilhas no escuro. O vento trazia o cheiro da terra molhada, e eu pensei que, talvez, o tempo tivesse piedade da gente quando chove. Voltei a escrever. Se um dia você voltar, não precisa explicar nada. As explicações são pesadas demais para o coração. Só me olhe. O olhar sempre soube dizer o que as palavras esquecem. Enquanto escrevia, percebi que algo dentro de mim se movia. Um fio se soltava, como se a culpa finalmente estivesse me deixando.
Eu estava pronta para perdoar e talvez ser perdoada. A caneta caiu da minha mão, o corpo cansado, mas a alma, pela primeira vez em muito tempo, leve. E ali, no meio da madrugada, percebi: nem sempre o amor precisa de presença. Às vezes, basta uma carta, escrita antes que o tempo acabe. Na manhã seguinte, o sol se envergonhou de entrar pela janela. A casa estava mergulhada num silêncio espesso, o tipo de silêncio que fala, que observa, que espera. Eu ainda segurava a caneta entre os dedos. O papel diante de mim parecia respirar. As palavras da noite anterior estavam ali, vivas, pulsando, quase pedindo para serem terminadas. Peguei o papel, li o que tinha escrito e senti uma coisa que há muito não sentia: coragem. Coragem de olhar para trás sem medo do que encontraria. Coragem de lembrar de quem fui antes de me tornar apenas um retrato empoeirado na estante da memória. Na cozinha, o café esquentava devagar. O vapor subia como na prece. E por um instante, achei ouvir passos no corredor. Passos que não existiam, ou existiam apenas na saudade. Era o eco da presença dela, atravessando o tempo para me visitar por um segundo. Sentei à mesa e continuei a carta. Lembro do dia em que você partiu. Não foi uma briga, não foi o grito. Foi o silêncio que ficou entre nós. Achei que estava te protegendo, filha. Mas, na verdade, eu só estava tentando proteger o pouco de mim que ainda resistia. As lágrimas voltaram, teimosas, escorreram pelo rosto e caíram sobre a mesa formando pequenos lagos de lembrança. E eu deixei, porque aprendi que existem dores que só se curam quando são permitidas. Do outro lado da janela, o mundo seguia seu curso. Carros passavam, pássaros cantavam, o vizinho regava as plantas. E eu ali, parada no meio do tempo, tentando costurar o que o silêncio rasgou. Foi então que o telefone tocou. Um toque curto, hesitante, como se o aparelho também tivesse medo de me acordar de um sonho antigo. Demorei alguns segundos para atender. A voz do outro lado hesitou. Mãe? Meu corpo inteiro congelou. A voz dela, mais madura, mais lenta, mas ainda reconhecível. Eu não disse nada por alguns segundos, apenas deixei que o som dela me atravessasse. Como quem ouve uma música antiga depois de anos em silêncio. Sou eu, ela disse, e aquilo bastou. Nenhuma explicação, nenhuma desculpa, só duas palavras que fizeram o mundo voltar a gerar. A primeira coisa que consegui dizer foi: você está bem? Do outro lado, uma respiração trêmula. Estou tentando, mãe. E de repente, todos os anos de distância se resumiram a uma única verdade: a vida é curta demais para guardar mágoas. Conversamos por minutos que pareceram eternos. Ela me contou que tinha um filho, Pedro, meu neto, que eu não conhecia. Disse que pensava em mim todos os dias, mas o medo do meu olhar a impediu de voltar. Falou que o tempo lhe ensinou o preço do orgulho e que agora tudo o que ela queria era ouvir minha voz antes que o tempo acabasse. A garganta apertou, as palavras não saíam. E então eu apenas chorei. Um choro sem som, cheio de tudo o que ficou preso durante décadas. Filha, sussurrei, você sempre teve pra onde voltar. Do outro lado, o silêncio dela respondeu melhor do que qualquer frase. O tipo de silêncio que não é vazio, é abraço. Depois daquela ligação, algo em mim despertou. Não era felicidade nem tristeza, era algo maior, o sentimento de que talvez ainda houvesse tempo. Tempo para perdoar, para escutar, para recomeçar. Fui até o quarto e peguei uma caixa antiga de sapatos. Lá dentro, lembranças empilhadas, bilhetes, fotografias, cartas nunca enviadas. A cada lembrança, um pedaço da vida voltava a respirar. E percebi que a saudade tem cheiro, o cheiro do papel antigo misturado com o perfume do passado. Abri uma das cartas, era dela. Uma carta antiga, escrita com letra infantil. Te amo, mesmo quando você briga comigo. Sorri entre lágrimas. Como é que a gente esquece algo assim? Fechei a caixa e sentei novamente. Olhei para minha própria carta e percebi. Ela ainda não estava pronta. A história que eu precisava contar ainda não tinha terminado. E pela primeira vez em muito tempo, senti pressa. Pressa de viver. Pressa de dizer o que sempre calei. Voltei a escrever. Filha, o tempo pode ter levado os nossos dias, mas não levou a essência do que fomos.
O amor não morre, ele apenas dorme, esperando ser chamado de volta. Do lado de fora, o céu começou a mudar de cor. O amanhecer trouxe um tipo de luz que eu não via há anos, suave, quente, quase piedosa. Pensei em ligar novamente para ela, mas decidi esperar. Às vezes, o amor precisa de uma pausa para respirar. Fechei os olhos e imaginei o rosto dela. O riso leve, o olhar de menina, misturado com o de mulher. E nesse instante, percebi que talvez o perdão não seja dito, ele é sentido. Como uma brisa que atravessa a alma e leva o peso embora. Sorri, pela primeira vez, um sorriso inteiro. Não o sorriso de quem finge estar bem, mas o de quem se permite recomeçar. Às vezes, o tempo não apaga. Ele apenas espera o momento certo de devolver o que é nosso. O dia em que ela voltou começou como todos os outros. O relógio da sala marcava 7h42. O som dos pássaros era o mesmo, a chaleira apitava, o vento brincava com as cortinas. Mas o ar parecia diferente. Havia algo na atmosfera, como se o tempo estivesse prendendo a respiração. Bateram a porta 3 vezes. 3 toques suaves, com o mesmo ritmo de quem pede permissão para reviver o passado. O coração acelerou, as mãos suaram. Abri devagar e ali estava ela. Por um segundo, achei que o tempo tivesse feito o truque. Os cabelos mais claros, as rugas nos olhos, mas o mesmo olhar. Aquele olhar de menina teimosa que acreditava que podia caber um mundo nas próprias mãos. Atrás dela, um menino segurando um carrinho. "Este é o Pedro", ela disse, a voz trêmula. "Meu neto. O filho dela. O menino que carregava o riso que o tempo me roubou." Não consegui dizer nada, apenas estendi a mão. Ela hesitou por um instante, depois segurou-a. E quando nossos dedos se tocaram, senti a vida inteira caber naquele gesto. Nenhum pedido de desculpa, nenhuma explicação, só o reencontro. Entramos. A casa parecia acordar junto conosco. O som dos passos dela ecoava pelo chão como lembranças reorganizando os móveis do passado. Pedro correu até o sofá, curioso com tudo. Pegou uma fotografia minha e perguntou: "É você, vovó?" Assenti com um sorriso que não consegui conter. "Sim, sou eu." Ela riu, tímida, e disse: "Ele tem te desenhado há semanas, mesmo sem nunca ter te visto." Senti os olhos encherem de lágrimas. O menino veio correndo e me abraçou, um abraço sem história, sem culpa, puro. Naquele instante, entendi o que o tempo havia tentado me ensinar por todos esses anos. Ninguém chega atrasado quando a intenção é o amor. Tomamos café juntas. Ela observava cada canto da casa como quem revisita um lugar que vive dentro dela. O cheiro de pão, o barulho do vento, o ranger da cadeira, tudo parecia dizer bem-vinda de volta. Falamos pouco. Às vezes, o silêncio comunica mais do que as palavras. E, entre uma pausa e outra, ela sussurrou: "Eu sempre quis voltar, mãe, só não sabia como." Respondi sem pensar: "Você nunca deixou de estar aqui." Ela chorou, e eu deixei. Deixei que chorasse, que lavasse o tempo, que abrisse espaço para o perdão respirar. O menino observava sem entender direito, mas sorriu. E aquele sorriso, tão simples, selou o que o tempo demorou tanto para reconstruir. Nos dias seguintes, ela começou a voltar todos os fins de tarde. Trazia flores, lembranças, histórias. Às vezes ficava em silêncio, outras ria alto, como quando era pequena. E a casa, antes tão quieta, começou a aprender novos sons. Os passos leves de Pedro, o tilintar das xícaras, o murmúrio da vida voltando. Um dia, ela me contou sobre o hospital, sobre o medo, sobre as horas em que pensou que não haveria mais tempo. Disse que decidiu me ligar naquela madrugada porque sonhou comigo. Sonhou que eu estava chamando seu nome. E talvez estivesse mesmo. Talvez o amor tenha suas maneiras silenciosas de pedir socorro. Começamos a escrever juntas, cartas novas, cartas para o tempo. Ela escrevia para o passado, eu escrevia para o futuro, e Pedro desenhava entre as linhas, o elo entre o que foi e o que ainda virá. E toda vez que terminávamos uma carta, fazíamos o mesmo ritual. Dobrávamos o papel e guardávamos dentro da caixa de sapatos, como quem guarda uma oração. A vida voltou a ter cheiro de bolo no forno. O relógio, antes cansado, agora marcava as horas com gratidão. A casa florescia, e nós também.
Mas o tempo, sempre ele, é um visitante que nunca deixa de avisar quando precisa ir. Os dias começaram a se fazer mais curtos. Ela já não vinha com tanta frequência. As mãos estavam mais frias, o olhar mais distante. Um dia, encontrei sobre a mesa uma carta com a minha letra, mas que não era a minha. Ela havia escrito. O título dizia, para minha mãe, antes que o tempo acabe. Abri com cuidado, a letra trêmula, mas cheia de vida. Obrigada por me esperar. Obrigada por não desistir. Obrigada por transformar meu silêncio em perdão. Se um dia o tempo nos separar de novo, lembra disso. O amor é o único relógio que nunca para. Fechei os olhos e chorei. Mas era um choro diferente, leve, limpo, como quem finalmente entende que a dor também tem um propósito. Naquele dia, entendi que a carta que comecei naquela noite não era para ela. Era para mim. Era a minha maneira de voltar para casa. O relógio agora marca 23h59. Pedro dorme no quarto ao lado. A casa respira comigo. E o papel diante de mim aguarda o ponto final. Mas decido não colocá-lo, porque algumas histórias não precisam terminar, só descansar. Antes que o tempo acabe, quero te pedir uma coisa. Perdoe. Não por quem te feriu, mas por você. A vida é muito curta para viver presa em palavras que nunca foram ditas. Escreva-as, mesmo que seja à meia-noite, mesmo que ninguém leia. O silêncio também entende. Se essa história tocou você, inscreva-se no canal Dor Silenciosa. Aqui, cada lembrança é um abraço e cada história é uma forma de cura. Continue com a gente, a próxima começa onde essa termina.